É simplesmente fascinante observar o comportamento humano, né? Especialmente quando a gente esbarra num baita paradoxo. Por que tanto potencial genuíno acaba, no fim das contas, não se concretizando? Pois é, nessa nossa análise de hoje a gente vai explorar bem fundo os mecanismos da autossabotagem, usando como base apontamentos clínicos super diretos sobre o assunto. O nosso objetivo aqui é desmascarar aquele culpado invisível que atrasa e paralisa tantas jornadas incríveis. E a grande pergunta que guia o nosso estudo é justamente essa. Por que indivíduos que são perfeitamente capazes ficam travados ali, bem no meio do caminho? Vamos pensar naqueles profissionais brilhantes, naquelas pessoas cheias de talento, com ideias espetaculares e uma vontade real de fazer acontecer, mas que do nada simplesmente travam. O motor morre. O que será que explica essa estagnação repentina, mesmo quando todas as ferramentas para o sucesso já estão ali, na mesa, prontas para o uso? Para entender o que acontece, a gente precisa olhar para a clínica. E aqui entram os insights da psicanálise, mais especificamente guiados pelas observações do terapeuta Elton Oliveira. O nosso foco é observar o comportamento da mente humana quando ela resolve, por algum motivo bizarro, jogar contra o próprio time. A psicanálise funciona aqui como um mapa, iluminando aqueles pontos escuros da nossa mente onde os bloqueios começam a ganhar forma. Todo o material que a gente vai destrinchar agora nasce dessa observação clínica sobre a força surreal do nosso inconsciente. E logo de cara, a gente já derruba um mito enorme. A sociedade adora julgar o fracasso de um plano como se fosse pura e simples falta de talento ou aquela famosa preguiça. Mas, na grande maioria das vezes, o buraco é bem mais embaixo. O problema não tem absolutamente nada a ver com falta de habilidade. A capacidade intelectual, a técnica, tudo isso é real e existe. A grande questão é que é o próprio inconsciente puxando a mente para trás, operando silenciosamente nos bastidores como um verdadeiro freio de mão invisível. Bom, o material do Oliveira aponta 3 sinais claríssimos de que a mente está operando contra o nosso próprio progresso. Vamos ao primeiro: os famosos projetos pela metade. Existe um fenômeno muito curioso que é o paradoxo da força de vontade. A gente vê isso o tempo todo com projetos, planos financeiros, resoluções de ano novo. Tudo acaba ficando pela metade. O ponto crucial para entender aqui é que a vontade de realizar existe, de verdade. O desejo consciente de ir até o fim é 100% real. Mas, misteriosamente, algo trava o progresso no meio do caminho. É aquela sensação extremamente frustrante de começar uma nova jornada com toda a energia do universo e, de repente, bam, bater no muro invisível. O foco simplesmente evapora e o projeto vai parar na gaveta junto com tantos outros. E essa repetição constante nos leva direto ao segundo sinal da nossa análise, os padrões que se repetem. Tem uma constatação do terapeuta que é quase um soco no estômago de tão verdadeira. Isso é padrão, não coincidência. É super comum a gente ver pessoas mudando de cenário, trocando de emprego, mudando de cidade, de círculo de amizades, sempre esperando resultados diferentes. Mas o final do filme acaba sendo o mesmo. É muito reconfortante achar que a culpa era do chefe, de outra pessoa ou do lugar. Só que quando mesmo o final frustrante acontece em cenários completamente diferentes, a única constante presente em todas essas equações somos nós mesmos. O roteiro de fora muda, a decoração muda, mas a repetição psicológica continua ali, firme e forte. E, finalmente, a gente chega ao terceiro e último sinal, que talvez seja o mais complexo: o boicote do sucesso. O mais maluco do auto-boicote é que ele aparece exatamente quando as coisas começam a dar certo. As oportunidades surgem, o caminho fica limpo, e em vez de acelerar, o que acontece? Uma pisada brusca no freio. Tarefas mega importantes começam a ser procrastinadas sem motivo, começam a brotar dúvidas paralisantes sobre capacidades que antes eram uma certeza absoluta ou, pior ainda, problemas que não existiam são criados do nada. É um descarrilamento subconsciente mesmo. No exato momento em que a vitória está ali, dobrando a esquina, a mente inventa uma crise só para garantir que o sucesso não aconteça. Dá para acreditar? Tudo isso levanta uma pergunta que é fundamental para a gente avançar no estudo. Quais são as causas raízes? Por que, afinal, a nossa mente faz isso com a gente? A análise revela que existem 3 medos centrais sustentando todo esse ciclo destrutivo. O primeiro é o medo de fracassar. Esse é fácil de entender, né? Muitas vezes a gente nem tenta ir até o fim para não ter que lidar com o gosto amargo de uma possível derrota. O segundo já não é tão óbvio, mas é gigantesco: o medo de dar certo. Parece loucura, mas o sucesso atrai mais responsabilidade, gera novas expectativas, exige mudanças, e tudo isso assusta demais. E o terceiro pilar é aquela sensação interna, bem profunda, de não merecer. Se lá no fundo existe a crença de que coisas boas não nos pertencem, a mente vai trabalhar em tempo integral para provar que essa crença limitante estava certa desde o começo.
É vital a gente entender o papel do inconsciente nessa história toda. Ele não tira férias, não dorme, não descansa, está o tempo todo em ação, processando esses medos e essas crenças de não merecimento, quase sempre sem a nossa mente consciente fazer a menor ideia do que está rolando. É como se fosse uma sala de controle secreta operada por um guarda-costas hiperativo que fica ditando silenciosamente para onde a nossa vida vai caminhar. E aqui, prestem muita atenção, porque essa é a grande virada de chave de todo o material. O inconsciente tenta proteger, mas acaba limitando. Isso muda totalmente a forma como a gente enxerga as coisas. A mente não é uma vilã perversa querendo o nosso mal. Ela age muito mais como um guardião super protetor, daquele tipo exagerado, que para evitar frustrações ou risco de exposição, tenta manter tudo na zona de conforto a qualquer custo. A intenção primária da nossa mente é a proteção, pura e simples. Só que o efeito colateral, infelizmente, é uma limitação severa da própria vida. Então, compreendendo que a nossa mente funciona como um mecanismo de defesa meio descalibrado, a gente entra na fase de solução. Como quebrar esse ciclo e desligar o piloto automático? Para que a mudança aconteça de verdade, o Oliveira aponta 2 passos cruciais. O passo 1 é perceber o padrão. Não dá para mudar absolutamente nada sem antes trazer isso para a luz da consciência, sem olhar para o histórico e mapear aqueles ciclos repetitivos que a gente discutiu. Quando o padrão sai das sombras, a gente avança para o passo 2, que é decidir não agir no automático. Com a consciência instalada, a verdadeira escolha vira realidade. É aquele momento em que a autossabotagem se aproxima, a gente olha para ela e ativamente diz não, hoje eu não vou seguir o roteiro do medo. Para fechar essa nossa investigação de hoje, deixamos uma reflexão que é realmente transformadora. O que se torna possível quando a mente finalmente deixa de operar nesse piloto automático? Imagina só, toda aquela energia monumental que a gente gastava se defendendo de problemas imaginários, sendo investida agora integralmente na construção de algo real, de um potencial tangível. Fica aqui o convite para imaginar os horizontes incríveis que se abrem quando a gente para de ser o principal obstáculo no nosso próprio caminho.